quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje à noite, no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. A minha orientação é que você que está nos acompanhando aí, pare um pouquinho as suas atividades, não é? Sente com sua família, pegue sua Bíblia, tenha ela em mãos. Porque de fato, queridos, a ideia é que esse momento seja um momento de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus, que você esteja aí em sua casa, com sua família reunida, mas que você esteja atento àquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite, tá bom? Então, Mateus capítulo de número 14, Mateus capítulo de número 14, versículo do 22 até o 33, é o texto que nós iremos ler para a nossa edificação hoje à noite, não é? Texto bem conhecido também, mas um texto muito precioso para a nossa análise nesse momento, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Vamos orar, queridos irmãos, vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas, vamos pedir que Ele esteja nos edificando e nos orientando através da sua santa palavra. Deus, nós queremos louvar o teu nome e te agradecer pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Te louvar, ó Deus, porque mesmo impossibilitados de nos reunirmos presencialmente, o Senhor tem nos dado a oportunidade de virtualmente aqui proclamarmos o teu nome, louvarmos o teu nome. E o Senhor tem permitido que em cada casa famílias se reúnam, orem ao Senhor, meditem na tua palavra, sejam edificados, lendo, refletindo e meditando na tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor não tem deixado a tua igreja desamparada, desassistida, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado e tem nos visitado de forma especial. Queremos nos colocar nas tuas mãos, pedir que o Senhor nos edifique nessa noite, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, certamente nós podemos olhar para esse momento que a gente está vivenciando, né? Esse momento de isolamento social, essa insegurança que nós temos a respeito do amanhã, em virtude dessa epidemia, não é? Desse coronavírus que se alastra pelo mundo. E nós podemos naturalmente pensar que esse é um tempo e é um momento de crise. É um tempo e é um momento adverso nas nossas vidas, não é? Certamente a gente olha para a circunstância, para esse momento, e a gente fica
de uma certa maneira, assombrado, né? Quando a gente chegava aqui inicialmente, a gente até brincava, né, Cristiano e Célio, né? Abraço de longe, né? Abrindo os braços, me deu um abraço e tal, no sentido da gente sentir a falta desse convívio, dessa realidade, não é? Quando o Robervan chegou, disse logo: Robervan, passa ali álcool em gel, né? Passa no violão, passa nas cordas ali. A gente está vivendo, queridos, um tempo realmente diferente, um tempo atípico, não é? E que se assemelha muito a uma tempestade, a um momento adverso, dificultoso na nossa vida e na nossa caminhada. E eu quero justamente olhar para esse texto hoje à noite, para que a gente então reflita, tendo essa ideia de uma situação adversa, né? O capítulo de número 14 de Mateus, ele é um capítulo bem interessante, porque ele nos traz à memória aquele momento de perseguição, de hostilidade, né, por parte das autoridades em relação a João Batista, né? Capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, você vai perceber aquele momento em que Herodes manda decapitar João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio com a finalidade de endireitar, de aprumar a vereda para a vinda do Messias. Então Jesus toma conhecimento. O texto, se você ler comigo o texto a partir do versículo de número 11, diz que a cabeça de João Batista, sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Versículo 12 diz: os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus, né? Então Jesus está vivenciando aqui um momento de uma notícia ruim, né? João Batista, que era o seu precursor, que era aquele seu primo, né, que veio para endireitar a vereda, para aprumar o caminho de forma que o rei chegasse, era o arauto, né? A figura do arauto nós encontramos aqui em João Batista. O arauto era aquele que tinha a missão de chegar num vilarejo, num povoado, numa cidade e dizer: olha, o rei está vindo, o rei está chegando, se preparem, para que quando o rei fosse adentrando, aquela comunidade pudesse saudá-lo, pudesse recebê-lo com festa, com celebração. E agora Jesus toma conhecimento de que o seu precursor, o seu primo João Batista, ele tinha sido decapitado, ele tinha sido morto. Então era uma notícia certamente desagradável. Mas o texto prossegue e nos diz que depois disso Jesus está com uma multidão saindo de Nazaré, e ele está com uma multidão onde ali falta pão, falta alimento, o lugar é deserto, e Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. Mas num determinado momento, o texto nos conta aqui que Jesus então pede para que os seus discípulos, né, ultrapassem a margem do rio, entrassem numa embarcação, e Jesus permanece ali naquele local a fim de orar, né? Então aqui quando o texto nos propõe um título, né, Jesus anda sobre as águas, mas eu queria chamar a sua atenção hoje à noite para a gente refletir sobre outro tema, que seria quando os ventos sopram contrariamente. Quando os ventos sopram contrariamente. Então, a partir disso eu quero destacar algumas lições. A primeira: quando os ventos sopram contrariamente, em primeiro lugar, aprendemos que a obediência a Cristo não isenta o seu enfrentamento. Quando os ventos sopram contrariamente, nós aprendemos que a obediência a Cristo não isenta o seu enfrentamento. Percebam comigo o versículo de número 22. Logo em seguida, ou seja, após Jesus fazer a multiplicação dos pães, dos peixes, alimentar uma multidão que estava ali próximo a ele, ele diz: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele. Então, na versão atualizada, que vocês certamente têm aí em mãos, diz que Jesus compeliu. Na versão atualizada, né, Almeida, diz que Jesus, na nova versão atualizada Almeida, diz que Jesus fez com que os seus discípulos entrassem naquele barco e naturalmente seguissem a trajetória ali estabelecida. Então, percebam, queridos irmãos, que
Jesus estava ali, não é? Depois daquele momento, depois daquele milagre, depois daquele feito, da multiplicação dos pães e peixes, e ele faz com que os seus discípulos entrem no barco e prossigam adiante dele, como nos diz o versículo de número 22. Então, os discípulos estavam onde? Os discípulos estavam fazendo o quê? Os discípulos estavam onde Jesus queria que eles estivessem. Os discípulos estavam fazendo aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. Eles estavam simplesmente obedecendo a Cristo. Mas o versículo de número 24 nos descreve outro cenário. E ele usa inclusive uma conjunção aqui adversativa, né? No versículo de número 24. Mas, na versão atualizada dos irmãos aí, entretanto, né? Contudo, porém, o barco já estava longe, porque ele estava sendo açoitado pelos ventos fortes. Observem aí, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Queridos, os ventos estavam soprando contra os discípulos de Jesus, não porque eles estavam em desobediência, não porque eles estavam no lugar onde Jesus não queria que eles estivessem. Eles estavam enfrentando os ventos revoltos, contrários, mesmo em meio à obediência àquilo que Cristo havia ordenado e mandado para eles. E aqui nós precisamos aprender essa lição preciosa, né? De que nem sempre, enfrentar situações adversas na nossa vida é um resultado de uma vida de desobediência. Nem sempre. Os discípulos estavam aqui no centro da vontade de Deus, os discípulos estavam aqui obedecendo a Cristo, mas mesmo assim eles estavam enfrentando o vento contrário, ou ventos contrários. A obediência a Cristo, a obediência a Deus, não blinda, não imuniza, não vacina o Filho de Deus, o servo de Deus, no sentido de que ele não enfrente, que ele não passe por circunstâncias adversas, por problemas, por lutas. E aí nós chegamos à nossa segunda lição. Quando os ventos sopram contrário, ou quando os ventos sopram contrariamente, nós aprendemos em segundo lugar, além de que a obediência a Cristo não isenta e não imuniza o enfrentamento dos ventos contrários, nós aprendemos que as atividades não devem impedir a comunhão com o nosso Deus. Observe o versículo de número 23 agora. Diz que Jesus, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Olhando o capítulo 14, não apenas o capítulo 14, se você está com a sua Bíblia aí a nos acompanhar, e perceber capítulo de número 13 também, a gente vai encontrar Jesus vivenciando aqui uma sequência de atividades intensas. A gente vai ter no capítulo de número 13 diversas parábolas que foram contadas por Jesus, né? E essas parábolas eram o ensinamento de Cristo, não é? Fazia parte da missão, né, de ensino do mestre que era Jesus, e ele estava ali a ensinar. No capítulo 13 ainda, a gente encontra a partir do versículo de número 53, quando Jesus está em Nazaré, e ali alguns chegam para questionando, né? No versículo de número 55 nós encontramos essa expressão: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus filhos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão aqui entre nós as suas irmãs? Ou seja, Jesus estava ali, e o texto diz no versículo de número 58, e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas Jesus realizou alguns milagres em Nazaré.
Então, Jesus tinha uma atividade intensa. Jesus não era aquela pessoa ociosa, que não trabalhava, que não tinha atividades, que não fazia nada, que estava sempre ali, né, a descansar. Não, Jesus tinha uma atividade intensa. E aí, quando a gente chega para o capítulo 14, né, a gente percebe que Jesus estava sendo acompanhado por uma multidão, e aquela multidão estava faminta. Até os discípulos olharam e disseram: Jesus, despede essa multidão. Despede essa multidão, porque a hora já está avançada e a gente não tem comida aqui para esse povo todo. Jesus diz: o que é que tem aí? Não, nós temos 5 pães e 2 peixes. E através daquilo ali Jesus fez um milagre. O texto nos diz no versículo 21 que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, Jesus estava, e durante a sua vida, ele tinha muitas atividades a desempenhar. E aqui a gente entende e aprende uma lição preciosa, no sentido de que quando a gente fala sobre as duas naturezas do Redentor, a gente aprende que Jesus era 100% Deus e que Jesus era 100% homem. E como homem, Jesus estava sujeito ao quê? Ao cansaço físico, à fome, à sede. Lá na cruz, né, um dos brados de Jesus, como diz Arthur W. Pink, né, dos 7 brados de Jesus na cruz, um deles acentua a humanidade de Jesus, que é justamente quando ele diz: eu tenho sede. E quando ele disse isso, deram a ele vinagre, né, embebido numa esponja ali num caniço, né? Então, Jesus tinha uma vida de muita atividade, de corre-corre, de ensino, de libertação, de cura, de milagres. Mas mesmo em meio a essas atividades, o que é que o texto nos diz? No versículo de número 23, que Jesus saiu para um lugar deserto, a fim de orar, e orar ali sozinho. Nos diz o texto: ao anoitecer, ele estava ainda ali orando ao seu Pai. Nós precisamos, queridos, aprender, e nessa quarentena tem sido propício isso, porque boa parte, não é, dos profissionais das nossas atividades estão de uma certa maneira suspensas, paradas, não é? Algumas pessoas estão em casa de fato reclusas ou trabalhando home office, né, trabalhando do próprio escritório, da própria casa. Outros não, tem que, em virtude das suas atividades essenciais, tem que de fato sair, tem que ir para o enfrentamento. Mas a verdade é que o país está parado aí. Eu vi uma estimativa de que aproximadamente 60% a 70% das atividades do país estão paradas, estão suspensas. E a gente está em casa, então a gente está sempre em casa, a gente está sempre ali, sem aquele corre-corre do dia a dia. E aí a gente aproveita esse tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer algum curso, para estudar. Mas a pergunta que fica aí depois que tudo isso passar: quando a gente voltar ao nosso ritmo normal, será que a gente ainda vai entender que a oração, que a vida piedosa, que a leitura da palavra, que a meditação é algo tão essencial, tão fundamental nas nossas vidas? E eu até diria, queridos, que talvez nós tenhamos sido pego de surpresa por esse redemoinho que a gente está vivendo, e isso esteja impactando tanto a nossa vida, justamente porque talvez a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra de Deus não vinha sendo tão praticada, tão priorizada, tão intensificada. E aí a gente precisa entender que a oração expressa a nossa dependência de Deus, né? E Jesus estava aqui orando, né? E eu sempre faço essa ponderação: se Jesus, que era Jesus, orou, imagine nós, né? Se Jesus, que era Jesus, orou, imagine a gente, o quanto a gente precisa de orar, de ler a palavra, de fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. Terceira lição, queridos, que nós aprendemos aqui no texto: quando nós enfrentamos os ventos contrários, né, nós precisamos entender que a obediência ao Senhor não nos isenta, não nos imuniza do enfrentamento
desses ventos revoltos contrários. A gente aprende que as atividades, o dia a dia, o corre-corre, o trabalho, os estudos, os afazeres, não devem substituir ou impedir a nossa comunhão com Deus. Terceiro, a gente aprende que nem sempre a intervenção de Jesus poupa-nos das adversidades, porém, Ele sempre socorre os seus filhos. A partir do versículo de número 25 eu chamo a sua atenção, porque o versículo 24 nos disse que os discípulos estavam já distantes geograficamente do lugar de partida, porque os ventos sopravam contrariamente. Mas o versículo de número 25 diz que alta madrugada Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar, não é? A noite judaica ela era dividida em 4 vigílias, não é? A primeira vigília ia das 6 da tarde até as 9 da noite, do pôr do sol até as 9 da noite. A segunda vigília ia das 9 da noite, das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília ia das 3 da manhã até as 6 da manhã. Então, a noite judaica ela era dividida em 4 vigílias. E o texto nos diz, na versão atualizada, né, porque a NVI já traz a tradução alta madrugada, mas você que está aí acompanhando na atualizada, diz na 4ª vigília da noite. Significa que entre as 3 e as 6 da manhã. A gente não sabe, naturalmente, precisar a hora que foi, mas Mateus registra que foi já bem de madrugada, na 4ª vigília, na última vigília da noite. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, né? E é interessante que a reação dos discípulos foi de medo, de espanto, né? O texto nos diz aí que os discípulos olharam e disseram: é um fantasma, né? Vindo sobre as águas, é um fantasma. Ficaram ali espantados, gritaram de medo. E Jesus então acalma o coração dos seus discípulos no versículo de número 27, dizendo: calma, não tenham medo, coragem, sou eu que estou aqui com vocês. Percebem, queridos, que Jesus não livrou os discípulos dele do mar contrário, das ondas bravias, dos ventos contrários, mas Jesus socorreu os seus discípulos em meio a essa situação de aflição, de medo, de tormento. Então, Jesus vai lá e acalma, né? Acalma os discípulos, traz paz, traz alento ao coração dos discípulos. E aí Pedro diz: Senhor, se tu és de fato, se tu és o Cristo, não é? Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: venha, Pedro, pode vir. E o texto diz que Pedro andou sobre as águas na direção de Jesus, não é? Jesus acalmou, o texto vai nos mostrar que Jesus acalmou os ventos, né? Que Jesus acalmou aquela situação ali que os discípulos estavam a vivenciar. E aí nós aprendemos essa lição também, irmãos, que a intervenção de Cristo nem sempre livra os seus filhos das tempestades, mas o Senhor socorre os seus discípulos em meio às tempestades. A gente sempre traz à nossa memória a situação de Daniel, dos amigos de Daniel lá na Babilônia, né? Quando eles estavam ali, o Senhor Deus estava com eles, porque eles foram lançados na cova dos leões, Daniel foi lançado na fornalha ardente, na cova dos leões, os seus irmãos foram lançados na fornalha ardente, em virtude da obediência ao Senhor, de não se render a Nabucodonosor, de não adorar a ninguém. E ali os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente, depois Daniel na cova dos leões, e o Senhor guardou, o Senhor socorreu, o Senhor abençoou, o Senhor salvou, o Senhor estava ali a cuidar dos seus filhos, mesmo em meio às
tempestades, às dificuldades, aos problemas, às lutas. E é isso que a gente precisa aprender, irmãos. Que a gente pode até estar enfrentando ventos contrários, mas a gente precisa entender que Deus sempre vai nos socorrer, que Deus vai intervir, que Deus vai guardar, que Deus vai nos proteger, que Deus vai nos livrar. A gente precisa crer nessa verdade. E em quarto e último lugar, quando enfrentamos os ventos contrários, nós aprendemos que a obediência ao Senhor, ela não nos priva, não nos poupa de enfrentar esses ventos. Aprendemos que as atividades, o corre-corre, a dinâmica do nosso dia a dia não pode substituir ou impedir que a gente mantenha a comunhão com Deus. Terceiro, aprendemos que o Senhor, quando intervém, muitas vezes não nos livra das tempestades ou dos ventos contrários, mas nos socorre em meio a eles. E em quarto e último lugar, nós aprendemos que Jesus tem sempre lições a nos ensinar. Observem agora o final do texto, versículo de número 30 a 31, quando Pedro está indo em direção ali a Jesus. Quando Jesus vem, Pedro, vem sobre as águas. E Pedro começa a ir em direção a Jesus por sobre as águas, até que ele faz o quê? Nos diz aí o texto no versículo de número 30. Quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E aí Jesus trata com Pedro especificamente sobre a questão da sua fé. O que me chama a atenção, queridos irmãos, quando eu leio esse texto, é o que acontece antes. E o que é que acontece antes? Jesus está ali com uma multidão. O texto diz que havia naquela multidão cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se estima aqui que havia ali mais de 15.000 pessoas. Se colocar cada homem desse tendo uma esposa e um filho, no mínimo, tinha ali 15.000 pessoas. Mas estimativas, há estudiosos que propõem que tinha muito mais de 15.000, em torno de 20.000 pessoas, 25.000 pessoas. E Jesus pega ali, porque o texto nos diz, no versículo de número 15 do capítulo 14, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora essa multidão, para que eles possam ir procurar, essas pessoas possam ir procurar comida. E Jesus responde dizendo assim: não precisam ir não, deem vocês de comer algo. Sim, Senhor, mas o que é que a gente tem aqui? Aí Jesus pergunta, eles respondem, o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Como é que 5 pães e 2 peixes poderia alimentar uma multidão de no mínimo 15.000 pessoas? Somente um milagre. Isso, durante aquele dia. Aí os discípulos entram naquela embarcação, os ventos são contrários, colocam eles distantes de Jesus. Jesus vem ao encontro deles para salvá-los. E quando eles ainda estão nesse momento, que Pedro vai ao encontro de Jesus por sobre as águas, ele olha para o quê? Ele olha para as circunstâncias. Ele olha para o vento e começa então a afundar e pede socorro ao Senhor. Ali Jesus então repreende Pedro dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus estava mostrando a limitação, a pequenez da fé no coração de Pedro. O quanto Pedro precisava aprender, precisava crescer, precisava evoluir no que diz respeito à matéria fé. E quando nós enfrentamos os ventos contrários, há sempre lições a serem aprendidas e Jesus tem sempre algo a nos ensinar. Por isso que eu sempre digo que quando nós estamos enfrentando situações adversas, nós não devemos
fazer questionamentos sobre o porquê, né? Sobre o porquê nós estamos enfrentando essas situações, mas sobre o para quê. Para que o Senhor está permitindo que eu vivencie, que eu passe por essas situações, né? Eu creio, irmãos, que agora é um momento oportuno, né, da gente perguntar o que é que nós podemos aprender em meio a essa pandemia. O que é que nós podemos aprender? Que lições nós podemos aprender em meio a esse período de quarentena que a gente está vivendo? E eu creio que há inúmeras lições. Há inúmeras lições. Por exemplo, nós precisamos nesse período aprender a valorizar as coisas simples da vida, não é? Eu falava hoje pela manhã que nós precisamos aprender a valorizar as coisas e as bênçãos ordinárias da vida. Comida, bebida, o vestir, o calçar, o ir, o vir, a liberdade que nós temos, não é? As coisas simples da vida, a gente precisa aprender a valorizá-las. A gente precisa aprender que a gente tendo Cristo, né? E aí tendo comida, tendo vestimenta, nós temos o que é necessário, o que é essencial. As outras coisas são aquilo que o pastor Augusto Nicodemos diz, né? São o pudim, né? Nós temos o pão todo dia. Às vezes Deus nos dá o pudim, mas nem sempre. Mas tendo o pão, é o essencial, é o fundamental. Nós devemos estar contentes, alegres, como nos ensina as Escrituras. Nós podemos aprender a valorizar os nossos momentos congregacionais. Quantas vezes a gente desperdiçou momentos congregacionais por questões pequenas, insignificantes, não é? Por indisposição do nosso coração de perdoar o nosso próximo, de perdoar o nosso semelhante, de aceitá-lo como ele é, não é? Tantas vezes a gente desperdiçou por preguiça, por acomodação, e hoje a gente está impossibilitado e a gente tem sentido falta, né? Aprender também que nós somos finitos e limitados, né? Esse coronavírus está proclamando em alto e bom som que nós somos finitos e estamos limitados. A gente tem visto aí as estimativas, os dados, né, as pesquisas em relação ao coronavírus, o grau de letalidade. A gente tem visto que na faixa etária mais jovem é menor o grau de letalidade. Mas quem é que mesmo jovem está se arriscando, né? Em sã consciência, juízo, né? Porque tem, claro, pessoas do ponto de vista, né, da ignorância, né, não querer entender as orientações médicas. Mas uma pessoa no seu juízo normal, mesmo sendo jovem, desfrutando de saúde, não tendo nenhuma comorbidade, não tendo nenhuma doença, nenhum problema, mas ainda assim não está arriscando. Por quê? Porque sabe que mesmo jovem, o coronavírus, mesmo num grau baixo de letalidade, mas pode matar. E às vezes a gente se orgulha, né, da nossa juventude, da nossa força, da nossa saúde. E aí esse vírus está mostrando em alto e bom som, não só para nós aqui no Brasil, mas para o mundo inteiro, aquilo que a Bíblia sempre nos ensinou. Senhor, Tu és desde toda a eternidade. Antes que tudo existisse, o Senhor já existia. Mas quanto ao homem, nós somos como um breve pensamento. Nós somos como sonho. Nós somos finitos, somos frívolos, somos limitados, somos passageiros. Por isso que Moisés, quando contempla a finitude humana, lá no Salmo 90, ele diz: por isso, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio, né? Então, isso está mostrando que nós somos limitados. E aí, conscientes da nossa limitação, da brevidade da nossa vida, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a Cristo. Nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós temos que entregar o nosso coração ao Senhor, porque a qualquer momento, independente de velhice ou de juventude, nossa vida pode passar num instante. E se porventura nossa vida se encerrar, para onde é que nós iremos? A Bíblia só nos fala de dois lugares: céu
ou inferno. Céu para aqueles que creem em Cristo, que professam a fé nele, que confiam verdadeiramente nele, e inferno para aqueles que o rejeitam. A minha oração hoje à noite, inclusive você que nos acompanha nessa transmissão, é que você se volte para Cristo, é que você reconheça a limitação, a brevidade da sua vida, e que você receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há inúmeras outras lições, como eu disse. Que lições nós podemos aprender em meio a essa pandemia? Muitas. Eu citei apenas algumas para exemplificar. Mas você está aí, certamente tem obtido, tem refletido, tem extraído lições preciosas para a sua vida. Que o Senhor o abençoe, te guarde e que você de fato aprenda essas lições preciosas. Mas não se esqueça, à luz do texto que nós lemos, mesmo quando os ventos são contrários, o Senhor está no controle soberano de todas as coisas e Ele está sempre a nos guardar, a nos proteger e a nos amparar. Porque nos braços do Senhor nós podemos encontrar refúgio, nós podemos encontrar alento, nós podemos encontrar guarida. Então, que Deus te abençoe ricamente.